Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Jamiluxa dispara contra Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbi ao questionar que país é esse que legaliza uma fundação de um terrorista. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Jamiluxa Tava muito calma, Tia Miluxa. Depois do casamento não falou mais nada. Tia Miluxa, ué, eu gosto dela. Uma mulher vibrante, com garra, com potência. Mas só que aí nesse texto, a Tia Miluxa esqueceu de falar do José Eduardo Santos, também outro terrorista. Se Agostinho Neto é terrorista, Savimbi é terrorista, José Eduardo Santos não passa longe, também é terrorista. Ah, mas por quê? Ele poderia muito bem ter acabado com a guerra quando ele entrou no poder, mas não queria, ele compactou, continuou com a guerra. Então ele é terrorista também. Tia Miluxa, é tipo isso. Agora, o facto de eu dar essa minha opinião, não me odeie. Olha aqui, família, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta. Deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curti, comente bastante, que é bom essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. É bom essencial mesmo. You ready? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a matéria. E a família, como vocês sabem, recentemente o governo angolano legalizou a Fundação Jonas Malheiro Savimbi. E como já tinha também a legalização do Dr. Antônio Agostinho Neto. Só que nessa vez, quando lançaram do Jonas Malheiro Savimbi, né, quem veio a público mandar barras fortes contra Agostinho Neto e o próprio Jonas Malheiro Savimbi é a Tia Miluxa, que diz aqui o seguinte: o governo legalizou a Fundação Jonas Malheiro Savimbi. Apesar da resistência e revolta de alguns setores da sociedade, as razões prendem-se com os crimes cometidos pelo seu ou ao seu mando. Mas será que a reconciliação passa também por essa cobertura de proteção, incluindo institucional? Reconciliação nacional não é nada disso. Será cívica e moralmente mais legítimo interditar quadros nacionais de aparecer na comunicação social oficial ou de exercer determinações ou determinadas funções do que não permitir a criação de uma fundação com o nome de um assassino psicopata. Mesmo fora do contexto de guerra como Jonas Malheiro Savimbi, questionou a Tia Miluxa. Será mesmo que nas diferentes culturas e tradições de Angola é normal enterrar uma esposa viva? Será normal atirar mulheres e crianças numa fogueira, ficar a presenciar e obrigar os seus correligionários a presenciar e ficar impávidos e serenos como fez o assassino sem escrúpulo do nome Jonas Malheiro Savimbi? Isso em nada tem a ver com a guerra, justiça ou injustiça, que nunca deveria ter acontecido colocando irmãos contra irmãos por sede de poder a qualquer preço. Será suficiente a desculpa de que Agostinho Neto também permitiu, num contexto de tentativa de golpe de Estado, julgamentos sumários sem direito à defesa dos arguidos que foram presos fuzilados? Um erro não deve levar ao outro erro maior. Se o presidente Agostinho Neto, por receio de perder o poder com beneplácito dos torturadores da DISA, a convivência dos cobardes do burro político do seu então movimento proferiu nomear até iletrados para os governar e representar no exterior, então retirem a sua estátua dos locais públicos. Mas chegar ao ponto de aventar-se a possibilidade de atribuir dinheiro dos contribuintes para sustentáculo de fundações com estatutos de utilidade pública de serventia pouco transparente para perpetuar o nome de pessoas de triste memória para os angolanos, isso já é ir longe demais. Que me perdoe os meus concidadãos, mas eu não posso acreditar que em sede de poder e o medo de perder o pão ou de ir preso por dizer ou escrever a verdade, liberdade de expressão, possam estar a transformar os angolanos que viveram a guerra em baratas que se deixam esmagar sem gritar. Disse aqui a Tia Miluxa em mais um artigo. Estava com saudade da Tia Miluxa, nunca mais, desde o seu casamento, nunca mais veio a público mandar barra ou mandar farpa. E desta vez não passou longe, não passou distante ao atacar Jonas Malheiro Savimbi e Agostinho Neto, basicamente. Só que aí faltou alguém, José Eduardo Santos também. Porque o que José Eduardo Santos fez aos angolanos também não é de bem. Ah, mas o que é que ele fez? Ele também fez guerra. Ou quando Jonas Malheiro Savimbi estava a matar as pessoas, José Eduardo Santos estava lá na beira do mar, sentado, sem poder fazer nada. Sem mandar o exército, sem mandar os cubanos, sem mandar os russos fazer nada. Para isso, não existiria ninguém no MPLA. Tá entendendo? Não existiria ninguém no MPLA. Se a gente for falar do passado, Tia Miluxa, a gente tem que falar de tudo. De tudo. Sem esconder nenhuma
palavra, nenhuma vírgula. Tanto José Eduardo Santos, tanto Jonas Malheiro Savimbi, tanto Agostinho Neto. Eles não são inocentes. Tá entendendo? Tanto é que o próprio Jonas Malheiro Savimbi já veio a público aceitar, tá entendendo? Pedir desculpa aos angolanos quando ele esteve vivo. Pedir desculpas. Mas quando o próprio José Eduardo Santos esteve vivo, ele não pediu desculpas aos, como é que fala? Às vítimas do 27 de maio. Não só as vítimas do 27 de maio, também as vítimas da guerra, porque o MPLA matou muita gente também. O MPLA, o próprio José Eduardo Santos, mataram muita gente. Tá entendendo? Mataram muita gente. Eu tenho familiares que foram fuzilados lá em Benguela porque tinham conexões com a UNITA. Quem mandou matar essas pessoas? Hã? E como você disse aqui, Jonas Malheiro Savimbi mandava queimar as pessoas e obrigava seus familiares a assistirem a queimar essas pessoas, tanto mulheres e crianças. O MPLA fez a mesma coisa. O MPLA fez a mesma coisa. Pegava as pessoas, colocava num campo, fuzilava e todo mundo a ver. Os filhos viam os pais serem fuzilados. Eu tenho primos que tenho um primo meu que viu o pai dele ser fuzilado assim no campo. Tá a entender? Então, basicamente isso. Quando a gente for... Isso já na era José Eduardo Santos, tá? Na era José Eduardo Santos. Quando a gente for falar do passado, não podemos esquecer nenhuma vírgula. Ou a gente continue, tá a entender? Ou a gente não fala e esconde algumas coisas. Não. Tá a entender? Quando for falar, tem que falar tudo. Olha, assim, assim e assim. Tá a entender? Assim e assim. É basicamente isso. E agora, quem legalizou a fundação de Jonas Malheiro Savimbi foi o próprio MPLA, que o via como você o via também, terrorista. Agostinho Neto é outro terrorista. José Eduardo Santos também é outro terrorista. Infelizmente, se Jonas Malheiro Savimbi é terrorista, esses dois outros presidentes também são terroristas, porque eles poderiam muito bem sentar, acabar com a guerra. Mas não queriam sempre partido único. Tá entendendo? E você mais do que eu, tia Miluxa, sabe melhor. Sabe explicar melhor. Você foi uma vítima do 27 de maio, né? Foi uma vítima do 27 de maio, sabe explicar melhor que eu. Tá entendendo? É basicamente isso. Yuri, só o mesmo que João Lourenço fez, tá entendendo? Com José Eduardo Santos é um ato de terrorismo. O que o João Lourenço faz com os angolanos é um ato de terrorismo. Tá entendendo? Mas você não critica, nem José Eduardo Santos, você critica só Agostinho Neto e Savimbi. Yuri, é basicamente isso. Eu, J Privado a falar, respeito muito a tia Miluxa, eu gosto muito dela, gosto mesmo dela, tá sabendo? De mulher que ela é, entre outros, com pujança, com garra, entre outros. E é isso, eu respeito muito ela, mas quando as pessoas, o facto de você criticar ou rebater as falas de alguém não significa que você possa odiá-la. Tá, mas J Privado, você disse que não senta com os malheiros do MPLA, não. Tia Miluxa é alguém que eu sentaria com ela. Tá entendendo? Porque é uma senhora inteligente pra caramba, tá vendo? Você aprende muita coisa. Mas tá vir aqui falar alguma coisa que ela tenta já esconder uma parte. Não que ela não saiba da verdade, ela sabe, só tá tentando esconder. Entendeu? É basicamente isso. Mas de qualquer forma, estamos juntos. J Privado, qual é a tua opinião da legalização da Fundação Jonas Savimbi? A legalização é boa, mais uma vez. A ideia é boa. Tá entendendo? Mas como essa fundação irá funcionar, vocês sabem como é que é. Né? O resto é conversa. Tamo junto. One love.